Olá, hoje nós vamos ver os diversos tipos de textos, suas características e finalidades. Vamos começar com os tipos de textos. Nós temos dois grandes conjuntos de textos, os que são informativos e os literários, sendo que em cada conjunto daí a gente vai ter tipos menores, há diversos tipos de informativos, então, e também diversos tipos de literários. Para analisar esses dois grandes conjuntos, a gente tem alguns critérios. Primeiro é intenção ou objetivo do texto, depois qual é o público-alvo, A linguagem também vai ser importante para determinar e o comprometimento do texto com a realidade. A intenção. No caso dos textos informativos, a intenção, como o nome já está dizendo claramente, vai ser informar. Esses textos podem encontrar modelos, por exemplo, como notícia de jornal, os panfletos que nós recebemos na rua, bulas de remédio, manual de instrução, todos eles têm esse objetivo. Já no caso dos textos literários, o objetivo é constituir um objeto artístico, fazer arte, E a informação já não vai ser mais priorizada. Eles podem também informar, Mas o objetivo central vai ser entretenimento, lazer, ruptura com algumas formas e padrões que a gente já conhece na literatura, por exemplo. Com relação ao público-alvo, os informativos vão ter um grande público, variado inclusive, Então eles vão se dirigir às massas, até porque o tipo do alcance do texto vai determinar isso. Quando eu publico um texto num site, numa revista, num jornal, por exemplo, eu já vou contar com uma proliferação da minha ideia. Então, eu vou atingir pessoas de várias classes, de várias idades, de sexos diferentes, interesses, profissões totalmente diferentes. Então, vai ampliar bastante essa receptividade. Quando eu pego um texto literário, eu vou restringir esse público. O público vai ser menor, até porque o acesso ao texto literário depende, às vezes, de comprar o livro, ou gostar do livro, gostar daquele estilo e não de outro, por exemplo. Então, o alcance já vai ser restrito e vai trabalhar um pouco mais com um público, às vezes, até especializado. Daí já vai ter realmente bastante restrição, E o estilo também, às vezes, pode ajudar a formar esse público menor, o estilo do autor, por exemplo. Essas categorias vão estar totalmente ligadas à linguagem. O texto informativo ele tem uma linguagem facilitada, então isso vai coincidir com a intenção de informar e também atingir um número bastante amplo. Então vai facilitar na linguagem justamente para esses outros objetivos serem alcançados. A linguagem vai ser objetiva, clara, vai ser muito rápida, ele tem que ser consumido rapidamente e vai ser usada a língua padrão, ou seja, as normas gramaticais é que vão imperar nesse texto. Um texto literário, já diferentemente, ele não vai precisar de um consumo rápido, O leitor pode ler, pode reler, pode voltar a alguma passagem, não vai precisar também ter a preocupação de alcançar grande parte do público, a não ser que seja, no caso, um best-seller, Mas os textos literários não vão se preocupar em primeiro lugar com isso e já vão poder gozar de algumas licenças poéticas, vão poder usar uma concordância errada, se de repente na boca de um personagem não vai ficar legal uma fala totalmente com todos os S's e R's escrita de acordo com a gramática. E vai usar mais figura de linguagem, que já interfere na clareza do texto. Quanto ao comprometimento com a realidade, a dos textos informativos, a situação deles vai ser de total comprometimento. Então, os fatos vão ter que ser priorizados, inclusive tentar dar várias versões do mesmo fato para não direcionar muito, não fazer um texto com uma tendência a inocentar, por exemplo, ou condenar determinada pessoa quanto a alguma declaração ou coisa que ela tenha feito. E, a princípio, também, a gente não inventa notícia. Então, quando cai alguma coisa no jornal, a gente abre o jornal, a gente já vai relacionar, sobretudo, as notícias com coisas que, de fato, aconteceram. Já o texto literário não vai ter esse tipo de preocupação, No geral, a gente sabe que o texto tem que ter uma relação com o seu contexto, com a realidade, Também há tipos de texto como terror, ficção científica, literatura fantástica, que tem algumas liberdades. Mas o texto convencional, ele vai partir da realidade, só que como eu vou contar aquele fato que talvez tenha acontecido de fato, realmente,
eu vou poder variar, vou poder apimentar mais, vou poder amenizar um pouco as informações. Então, nesse processo vão acontecer distorções, né, cortes ou excessos. Exemplos de textos, né, que se afastam da realidade. Eu mencionei rapidamente antes o terror e a ficção científica. São textos literários também, mas eles são exceção a essa regra. Outros textos que investem na verossimilhança, né? Daí são a maioria dos textos literários. Eles vão tentar parecer real e vão tentar também envolver o leitor na história, né? Dando dicas, fazendo armadilhas, usando artifícios mesmo que tentem fazer o leitor se convencer de que aquela história é real, e isso vai fazer com que ele se envolva mais na leitura e curta a leitura do livro. Esse esforço, né, de parecer real já vai ser a prova de que as histórias da literatura não são reais, porque elas têm que se esforçar para convencerem, para parecerem de fato reais. Então elas vão apelar à verossimilhança. Agora vamos ficar mais no texto informativo. Os textos jornalísticos são um grande exemplo de texto informativo, talvez o principal exemplo. Eles vão priorizar sempre a informação, porque nós falamos antes que eu não vou poder eticamente criar nenhuma notícia, não é? Então o fato vai ser ressaltado, eles vão ter um público amplo, a língua padrão vai ser usada, mesmo que um jornal seja publicado no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente não vai encontrar lá o dialeto sulista, né? Esse jornal, ele às vezes tem uma circulação nacional, então eu preciso que ele seja escrito em língua padrão para ele também ser entendido por pessoas de diferentes regiões. Sabemos já que alguns textos, mesmo sendo informativos, eles podem apresentar marcas de opinião, né? Alguns simplesmente porque a marca principal deles, a característica principal é a opinião. Outros porque não conseguem fugir e trabalhar só com aquela neutralidade relativa dos textos. Mas os textos que admitem muita opinião e não precisam ter culpa, né, pela expressão dessa opinião, são as colunas sociais, por exemplo, os artigos sobre cultura, turismo, gastronomia, moda, televisão, né, e até o caderno de esportes, por exemplo. Agora nós vamos analisar um texto jornalístico para fixar um pouco essas características dele. Nós vamos ler um texto sobre o Cirque du Soleil. Salários variam de R$ 800 a R$ 1.200. É preciso ter ensino médio completo. Inglês fluente é diferencial. A agência de empregos, Alice, recebe inscrições para 200 vagas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o espetáculo Quidam, do Cirque du Soleil, que acontecerá no final de maio na cidade. O salário varia de R$ 800 a R$ 1.200 e inclui benefícios como vale transporte e alimentação no local. As oportunidades são para os cargos de atendente de bar, caixa, auxiliar de cozinha, cozinheiro bilíngue, garçom, recepcionista, recepcionista bilíngue, vendedor, estoquista, assistente de camarim bilíngue, analista de suporte, auxiliar administrativo, costureira bilíngue e maître. Os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade de horário nos períodos da tarde, noite e finais de semana. É desejável ter experiência na função. Fluência em inglês será considerada um diferencial. Características como dinamismo, proatividade e facilidade em comunicação também são vistas como essenciais para integrar a equipe do evento. Com a leitura, nós podemos fazer algumas conclusões sobre o texto, né? Com toda certeza, esse texto é informativo. Ele foi publicado no site da Globo, que já prevê um grande alcance de público e tem o objetivo de informar uma oportunidade de emprego. Se é assim, ele também não vai fazer nenhum tipo de invenção, né? Não vai inventar ou ficcionalizar informações, vai usar a linguagem gramatical e também vai mostrar muito mais fato do que opinião. Vamos retomar um trecho. É desejável ter experiência na função. Fluência em inglês será considerada um diferencial. Esse trecho é uma armadilha para o leitor, né, que tem que diferenciar opinião e fato. Parece opinião, mas só que não vai ser, porque esse fato de ser desejável é de fato uma informação que foi passada para aqueles que publicaram a oferta de emprego, né? Não vai ser
a opinião do autor, mas sim a expectativa daquela empresa que vai contratar. Fluência em inglês será considerada um diferencial. Não é também uma coisa adotada pelo autor do texto, assim, gratuitamente, né? Foi afirmado pela empresa contratante que essa vai ser uma característica importante. Então, parece opinião, mas o texto está dentro apenas do espaço do fato. Para reforçar o teor informativo do texto, a gente vai ter o esboço dos parágrafos, para a gente ver como é que o texto vai ordenar essas informações da oferta disponível. Empresa contratante, número de vagas, salário e benefícios já vai aparecer no parágrafo 1. No parágrafo 2, nós temos os cargos disponíveis, né, com uma lista relativamente grande. E no 3 e no 4, a gente vai ter mais informações sobre as habilidades exigidas. Fora os textos jornalísticos, nós temos também os textos técnicos, que são exemplos de textos informativos. A língua padrão, ela vai dividir espaço, nesse caso, com a nomenclatura da área a que se filia o texto técnico, né? Então, se o texto técnico é de medicina, é de química, por exemplo, se é de direito, vai mostrar as marcas daquela profissão. Outros exemplos que a gente conhece de texto técnico é manual de instrução de aparelhos domésticos, livros didáticos, dicionário, um contrato de aluguel, por exemplo, né? Vão ter termos lá que não vão dizer respeito só àqueles mais comuns que a gente recorrentemente encontra em dicionário e em gramática. Vai ter um termo de uma área específica. Vamos analisar agora um exemplo de texto técnico, que é um texto jurídico. Meritíssimo juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de processo número requerente, previamente qualificado nos presentes autos, ciente da prova apresentada no processo, vem à presença de Vossa Excelência requerer a realização de exame pericial, uma vez que tal prova, gravação feita em interceptação telefônica e respectiva transcrição, constitui na realidade produto de adulterações através de edição, fato este responsável por retirar toda a sua validade. Conforme o exposto, fica impugnada a mencionada prova. Aqui a qualidade técnica do texto é bem evidente, né, desde o início. É um texto de direito, né, uma petição que vai ser lida pelo juiz e tem vários termos ali que não são muito comuns, né, muito frequentes de serem encontrados em textos assim de larga escala, de largo alcance, como um texto jornalístico, por exemplo. O formato, né, já tem ali a indicação do destinatário, o número do processo, já tem um modelo a ser seguido, né, diferentemente dos outros textos mais convencionais. Aí eu tenho o pedido em si, que é o corpo do texto, e uma breve conclusão. A linguagem específica, né, vai ser o jargão jurídico. Então, claro que o texto está todo escrito gramaticalmente correto, né, em língua padrão, mas a influência do jargão é muito maior. Então, a gente tem ali alguns exemplos. Meritíssimo juiz, vara criminal, requerente, autos, exame pericial, né, são apenas alguns casos em que o jargão se sobrepõe à gramática. É informativo, sim, esse texto, mas ele vai ter um público menor do que o texto jornalístico que nós vimos anteriormente, porque ele vai se deter sobre questões, né, de uma área específica, então o público vai ser daquela área, né, juiz, advogado, as pessoas envolvidas no processo, então já vai restringir mais o alcance desse texto. Agora vamos ver tipos de textos literários, que também podem variar, assim como os informativos. Nós temos o texto em prosa. A prosa, ela é escrita de um modo contínuo, né? O texto vai de um lado ao outro da página, vai ser frequentemente dividido em períodos, parágrafos, como os textos que a gente costuma escrever no nosso cotidiano ou ler no nosso cotidiano. Os exemplos, né, os nomes de textos literários mais frequentes são os romances, as novelas, os contos, as crônicas. Tem vários tipos e tamanhos desses textos, né, não é porque um romance é romance, por isso ele vai ter que ter um determinado número de páginas. Há romances curtos, há romances longos.
Uma notícia também vai ser escrita em prosa. No entanto, o que vai variar, né, e fazer a diferença de uma notícia ser enquadrada numa categoria, que é dos textos informativos, e o romance, por exemplo, em outra, que é do texto literário? Vai mudar. Aqueles critérios lá vão ser importantes para a nossa resposta. O que vai mudar? A intenção, porque uma notícia tem aquela intenção informativa, o público, porque a notícia vai ter um alcance maior e o texto literário restrito. A linguagem, né, a notícia vai ter que ser uma linguagem clara, sem excessos, enquanto o texto literário vai poder usar até figura de linguagem, metáforas, por exemplo. E vai mudar também, o que talvez seja o fator principal, o comprometimento com a realidade. Vai trabalhar aqui com uma ideia de notícia, uma equação direta com a realidade. E texto literário pode partir da realidade, mas vai ser um fato distorcido, retrabalhado, e daí já vai para a ficção. Então, só o formato da prosa mesmo é que vai igualar esses dois modelos de texto. Vamos analisar agora dois textos. O primeiro é do Bernardo Carvalho, e depois da leitura a gente vai analisar não só a prosa, né, mas as características que fazem do texto um texto literário. Andrei sai do quartel a tempo de chegar à praça da estação às 9 da noite. Não deve ser visto. As ruas ainda não estão completamente desertas, mas a essa hora, pelo menos, sua figura solitária não despertará tanta suspeita quanto se passasse por ali de madrugada. No vagão em que ele entra, há apenas uma mulher com maquiagem carregada. Andrei senta, sem se dar conta, no banco diante do dela. É uma espécie de compulsão inconsciente. Evita ficar sozinho, como se a proximidade dos outros pudesse desviar a atenção de si mesmo. Esse trecho é da obra O Filho da Mãe, e nós vamos ter lá o personagem central, né, Andrei, e ele também vai ser um texto e narrador em terceira pessoa, né, ele vai se referir ao Andrei, então ele vai descrever, né, o Andrei e também narrar coisas que o Andrei faz, né, etc. Então vai ter lá, Andrei sai, os verbos vão estar bem marcados como o verbo sair em terceira pessoa. Vai ser uma obra de ficção, né, e o que eu vou ter de dado para embasar isso é o fato de o escritor, né, ser assim reconhecido como um escritor literário, apesar de ele também ter outras funções, outra profissão. Aqui nesse texto, né, só pelo título da obra, pela categoria romance, eu já vou associar a ficção. Portanto, a intenção artística já vai estar totalmente estabelecida. E daí o público vai ser mais restrito, logicamente. São menos pessoas que têm acesso a um livro, por exemplo, porque isso implica preço, né, implica gostar do estilo, por exemplo, e também gostar de ler. E até o fato desse público ser mais restrito vai admitir uma certa despreocupação com aquela linguagem tão gramatical. Então, o autor vai poder usar variações linguísticas, né, vai poder cometer alguns erros que dentro do texto literário nem são considerados erros, né, eles são admitidos se eles dão mais naturalidade para a fala dos personagens, por exemplo. Aqui nós não temos nenhum exemplo de fala nesse trecho que acabamos de ler, mas é uma narrativa que, ao contrário das falas, vai apresentar muita descrição, daí já dá um ritmo mais lento para o texto. Na parte da narração, a gente vai privilegiar mais os verbos. Então, nós temos mais ênfase à narração nesse trecho. Andrei sai do quartel a tempo de chegar à praça da estação às 9 da noite. Não deve ser visto. Aqui nós temos os verbos sair e chegar, né, que dão bastante ênfase à ação. O outro exemplo, Andrei senta sem se dar conta no banco diante do dela, falando sobre a mulher da maquiagem carregada, também nós temos ali o verbo sentar. Então eu estou retomando ações do personagem. Vamos ver agora a descrição dentro desse texto. O trecho 1. As ruas ainda não estão completamente desertas. Vejam que eu peguei ali o verbo de ligação, estar, né, e por isso eu formei uma frase nominal com predicativo e daí adjetivo, completamente desertas, né? Tem um advérbio e o adjetivo desertas. Trecho 2. No vagão em que ele entra, há apenas uma mulher com maquiagem carregada.
Eu estou descrevendo aqui, né, como que é o vagão está vazio, quase, tem só a mulher, e depois eu descrevo um pouco essa mulher, pego a característica que mais chama a atenção nesse narrador que está ali observando tudo. Então, quando eu faço um texto desse tipo, né, entremeando muito narração com descrição, eu diminuo um pouco o ritmo acelerado do texto, deixo o texto mais lento. O romance, em geral, que é um dos tipos de texto literário, né, vai ser bastante longo, mas há também prosas curtas, que às vezes vão surpreender os leitores. A gente vai então agora para a leitura do segundo exemplo, que é uma prosa excessivamente curta do Dalton Trevisan. Agulhas brancas ligeirinhas costuram o ar. Chove. Aqui nesse texto nós temos só 2 períodos, né? E eles quase que não chegam a formar uma linha, pelo menos no livro em que o texto aparece, eles não conseguem completar uma linha. Então esse texto evidencia a rapidez, em vez daquela lentidão que nós vimos no trecho de O Filho da Mãe. Tem também uma intenção artística, né? Tá já marcada pela relação do texto ao autor, Dalton Trevisan, e ao fato de ser publicado em um livro de outros textos também literários. O público, portanto, vai ser mais específico e o teor vai ser ficcional. A gente vê também pela linguagem, né? A linguagem, ela não vai ser transparente, ela vai ser formada de metáforas. O primeiro trecho do texto é todo de metáforas. Tem lá agulhas brancas. Primeiro a gente pode pensar, bom, agulhas brancas, a gente pensa em uma agulha de costura branca. No entanto, depois aparece no texto o verbo chover. Chove é apenas um verbo que forma um período, o final do texto. Essa é a dica para a gente evidenciar, tentar descobrir sobre o que de fato que o texto está falando. Então é a chave para a gente falar, bom, então essas agulhas brancas não são aquelas agulhas, né, que eu pensei agora há pouco, é pingo de chuva. Então, uma interpretação um pouco mais trabalhosa, claro que o texto faz tudo para ajudar, sobretudo com essa dica valiosa do chove, mas não é um texto que vai dar, assim, uma prioridade para uma leitura rápida, que pode ser feita, assim, de uma forma quase descuidada pelo leitor, vai precisar de muito mais atenção. Por isso, os informativos, eles usam menos metáforas, né? Se o objetivo é informar, ele não pode contar com essa pressuposição de, pode ser que o leitor entenda, ele tem que se certificar de que o leitor vai entender. Outro tipo de texto literário são os poemas. Esses poemas, eles já vão variar bastante, é uma outra estrutura, né, dentro da comparação prosa e poema. A estrutura vai ser toda em versos e esses versos não vão então ter a necessidade de ir até a outra margem da página. Claro que eu posso ter versos longuíssimos, mas eles são entrecortados em geral. Eles vão privilegiar também a sonoridade. Eu vou ter rimas, ritmo, mas também não é uma obrigatoriedade. Eu posso ter um texto que abra mão desses recursos sonoros. Na maioria das vezes, quando eu quero me referir às sílabas dos versos, né, elas não vão coincidir totalmente, em todos os casos, com as sílabas gramaticais. A gente vai falar de sílabas poéticas, porque eu vou fazer a leitura, ou até quando eu quiser dividir o verso em sílabas poéticas, de acordo com a fala. E esse critério não vai corresponder à sílaba da gramática. E essas sílabas juntas, elas vão formar a cadência rítmica, que vai dar, né, todo o ritmo, o enlevo do texto para colocar o leitor, né, diante dessa sonoridade que está sendo criada. Cada conjunto de versos dentro de um poema é separado do outro por um espaço em branco. Isso vai sinalizar para o leitor que eu estou mudando de estrofe. Então, cada bloco de versos, independentemente de quantos versos, né, haja nesse bloco, vai ser chamado de estrofe. E o conjunto de estrofes vai ser, né, a reunião, vai ser o poema em si, porque eu vou ter os blocos e as unidades mínimas, que são os versos, para formar o texto maior, chamado poema. Mas existem também, assim como na prosa, a gente viu prosas imensas, como romance, prosas bem curtas, como o texto do Dalton Trevisan, existem poemas, por exemplo, com apenas uma estrofe, e com versos absolutamente pequenos. Vamos ver agora a estrofe de um soneto de Camões. Vamos à leitura dela.
Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Aqui nós não temos um poema todo, mas nós temos uma estrofe dele. E esse texto vai ser literário, né? A intenção artística é bem evidente, até pelo linguajar, pelo tema, né, que o texto privilegia. O público vai ser, então, bastante específico. E há menos leitores de poemas também do que leitores de prosa. O poema é meio que um tipo de texto meio marginalizado, né? O pessoal tem uma ojeriza, assim, uma resistência a ler textos em versos. Fora isso, nesse texto a gente tem uma linguagem de época, a estrutura também é fragmentada, né? E isso vai dificultar um pouco a aceitação dos leitores. Então são fatores que contribuem para a predominância da prosa. Nós temos nesse fragmento específico 4 versos que vão formar uma estrofe chamada de quadra ou quarteto. E a linguagem do Camões, nesse texto, já vai ficar ali evidenciada, por exemplo, a marca dele por cousa em vez de coisa, e a linguagem figurada também. Aqui eu vou ter o uso, digamos, de uma inversão sintática, que também não é uma coisa frequentemente utilizada em textos que são mais claros, né, e, portanto, mais informativo. Então, quando eu uso transforma-se o amador na cousa amada, eu estou privilegiando uma outra ordem que não vai ser a ordem direta, onde eu colocaria sujeito mais o verbo que começa o meu predicado. Se eu fizesse essa mudança, né, privilegiando a ordem direta, eu iria ter o amador transforma-se na cousa amada. Mas como é um poema, né, o poeta tem toda a liberdade para decidir qual a ordem que ele vai usar, enquanto num texto informativo, essa direta seria mais indicada. Quanto à sonoridade, nós vamos ter as rimas. Amada vai rimar com desejada e imaginar com desejar. Então já vai ficar firmada também outra característica dos poemas que fazem, nesse caso do Camões, né, o apelo à sonoridade. Vamos agora analisar algumas questões que vão abordar os conteúdos que nós vimos nessa aula. Número 1. Considerando a seção de classificados de qualquer jornal, defina os textos que a compõem como informativos ou literários. Justifique a sua resposta. Bom, os classificados, eles têm uma função informativa, né? Então eles vão fazer parte desse bloco de texto, dos informativos. Eles não vão ter uma intenção artística, vão ter um público bastante amplo e variado, né? E também várias profissões, ofertas de vendas de produto, trocas, várias coisas vão ser colocadas nesse conjunto, nesse caderno de classificados. A língua utilizada vai ser a padrão. Com uma exceção, né? O texto classificado vai ser uma coisa curta, extremamente rápida. Então, nesse caso, a gramática permite o uso de abreviaturas, né? O texto é bastante sintético, por isso que é permitido. Vai ter um comprometimento total com a realidade, vai anunciar vagas, produtos, serviços, então eu não vou poder inventar nada, né, pelo menos a princípio, para atrair o leitor, porque esse leitor ele não está sendo colocado num jogo da ficção, por exemplo. Ele vai ali porque ele sabe que ele pode confiar naquele jornal, porque ele está anunciando uma coisa que realmente existe. Vamos agora à questão 2. Número 2. Escolha um texto técnico e apresente as principais características dele, exemplificando-as. Bom, o texto escolhido foi uma receita. Pão de bafo. Ingredientes: massa do pão, 1 kg de farinha de trigo, sal a gosto, fermento, óleo, água morna, 1 ovo. Complemento: repolho ou couve refogada, bacon, costelinha defumada e linguiça. Modo de preparar: faça o pão misturando todos os ingredientes e deixando a massa crescer. Prepare o complemento misturando os ingredientes em uma panela, frite e depois deixe cozinhar. Abra a massa do pão, passe a banha no meio e enrole em forma de bolinhas, deixando crescer. Depois de crescido, coloque sobre o complemento, tampe e deixe ferver por 40 minutos.
Esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo de texto técnico, com toda certeza, e ele vai ter bastante indício de um vocabulário que é o gastronômico. Então, nós vamos ter marcas desse vocabulário, por exemplo, em 1 quilo de farinha de trigo, ou tampe e deixe ferver por 40 minutos. E o caráter dele vai ser todo informativo, porque ele vai dar um passo a passo, né, uma estrutura bastante comum para a maioria das receitas. Vai mostrar também aquele padrão comum nesse tipo de texto, que é primeiro a lista dos ingredientes, depois o modo do preparo. E o texto também ele vai ser escrito todo de acordo com a norma gramatical. Então, jamais a gente vai encontrar gíria, jamais vai encontrar erro, ou então variação dialetal, né, de modo algum pela característica informativa que ele tem. Agora vamos à questão 3. Número 3. Explique qual é a relação existente entre intenção, público-alvo e a linguagem utilizada nos textos informativos, especificamente nos textos jornalísticos. Bom, essa relação é bastante importante e os termos dela vão ser interdependentes, né? A relação da intenção com o público-alvo, linguagem nos textos, né, vai sempre ser centralizada nesse objetivo da informação. Então, qual que é a intenção? Qual que é o objetivo? Vai ser justamente informar o público. Então, esse público que vai ser alcançado pelo texto vai ser bastante amplo. Lógico, se eu for esperar uma variedade de público, né, de diversas classes, diferentes profissões, interesses, eu vou ter que igualar esse público de algum modo. E o modo de eu atingir todos de uma maneira parecida vai ser usar a língua gramatical, né? A língua portuguesa no padrão gramatical, porque vai ser um modo que todo mundo vai usar para se comunicar, independentemente de região, né, de grupo social ou de gíria. Então esse vai ser o caráter para mediar a minha comunicação. A língua padrão, ela vai ser compreendida, então, por pessoas de diferentes regiões, né? Diferentes classes também. Desse modo, eu vou poder juntar, novamente para reforçar, o objetivo da informação, que é a minha intenção, com a linguagem e com o público. Então, é como se eu pudesse falar assim, qual que é o perfil do meu público? É um público o mais amplo possível? Então, desse modo, eu vou usar a gramática, porque o meu objetivo é ser entendida pelo maior número de pessoas. Nós mencionamos nessa aula sobre as crônicas muito rapidamente, né? Se você quiser saber mais sobre as crônicas, o melhor jeito é ler alguns tipos de crônicas para compará-las com os contos ou romances, para entender mais ou menos como a crônica funciona. O Machado de Assis, por exemplo, foi um autor que escreveu diversos tipos de textos, né? Crônica, romance, poema, até texto de teatro. Então, uma busca rápida na internet vai poder te ajudar a comparar alguns textos desse autor. Não esqueça de reforçar as crônicas para depois comparar com alguns contos do mesmo escritor e também com romances, talvez até teatro, para fixar as características de uma crônica.